Olá pessoal, módulo 7, implementando GPOs. Bom, o que são as GPOs? GPOs são conhecidas como diretiva de grupo, ou seja, GPOs elas são um grupo ou uma coleção de configurações que afetam os objetos de usuários e computadores, seja localmente ou em um ambiente de domínio do AD. Um exemplo de uma configuração local feita por uma GPO. Você precisa configurar um servidor para garantir que toda vez que o servidor reinicializar, o serviço de faro vai estar sempre ativado. Esse exemplo, você pode criar uma GPO local para garantir esse tipo de configuração. Agora veja o outro exemplo. Você precisa garantir que 20 servidores, quando reinicializarem, o serviço de faro vai estar ativado. Então veja a diferença que agora eu tenho mais servidores e se eu fizer isso localmente, eu vou ter um esforço administrativo muito grande. Então, nesse caso, o interessante é que esses servidores estejam no domínio do AD e a gente consegue fazer isso de forma centralizada através do AD. Tá? Na GPO existem duas configurações importantes. Configurações de computadores e configurações de usuários. As configurações de computadores afetam todos os objetos daquele computador específico. Dentro de computadores, estou dizendo que pode ser tanto notebooks, como desktops, como objetos de servidores. Então, dentro da configuração de computadores, ela vai afetar aquele computador especificamente, independente de qual usuário logar naquele computador. Ok? As configurações de usuário vão afetar todo o perfil de usuário, independente de qual computador que o usuário ele logar. Exemplo, eu crio uma GPO para definir que toda vez que o usuário Pedro logar em um computador, vai mapear todos os drivers de rede que ele precisa para trabalhar. Então, independente de qual computador que Pedro logar, aqueles drivers de rede estarão sempre disponíveis para ele. Então, isso é uma configuração de usuário. Ok? Vamos lá. Aplicação das GPOs. Por que utilizar GPOs? Então, nós utilizamos as GPOs para garantir, primeiro, um padrão de segurança, um padrão de organização, simplificar as tarefas administrativas. A gente vai ver que algumas tarefas no ambiente de administração de rede, algumas tarefas são bastante repetitivas. Então, a GPO nos ajuda a evitar várias repetições da mesma tarefa. E configurar o perfil de acordo com o padrão da empresa, da organização. Exemplo, a empresa definiu que o papel de parede de todas as estações de trabalho vão ser o papel de parede da empresa. Então, isso é uma ótima oportunidade de você aplicar uma GPO para poder fazer esse tipo de configuração. Bom, uma outra coisa importante é a ordem de aplicação das GPOs. Existe uma ordem hierárquica de aplicação. Tá? A primeira é a local. Toda vez que uma máquina ligar, a primeira GPO que vai ser aplicada é aquela GPO que está configurada localmente naquela máquina. Se não existir nenhuma GPO configurada localmente, a segunda opção vai ser a GPO configurada a nível de site. No site, lá no Active Directory. Se não houver nenhuma GPO configurada a nível de site, será aplicada as GPOs configuradas a nível de domínio no Active Directory. E se não houver nenhuma GPO a nível de domínio, serão aplicadas GPOs em nível das OUs. Tá? Por exemplo, sempre será aplicada a GPO que estiver mais próximo do objeto do usuário. Então vai checar o local, depois vai checar o site, se não tiver domínio, depois as OUs. Herança de GPOs, isso é muito importante. Existe uma hierarquia de heranças entre as GPOs. Um conceito importante você guardar é objeto pai e objeto filho. Tá? Então, o objeto pai é aquele objeto que está no nível mais alto dentro do Active Directory. O objeto filho, logicamente, é aquele objeto que está no nível mais baixo dentro da estrutura do Active Directory. É importante dizer também que existe essa ordem de aplicação das GPOs. Então vamos lá, por padrão, as GPOs no domínio são passadas do objeto pai para os objetos filhos.
Exemplo, eu tenho uma U chamada desktop. Então, essa U é a pai. Dentro dessa U desktop, eu vou ter várias sub-OUs. Essas sub-OUs são filhas da U pai desktop. Tá? Então, por exemplo, quando eu aplico uma GPO para uma U pai, e se a U filho não tem nenhuma configuração de GPO, a U filho vai herdar todas as configurações que eu apliquei na GPO pai. Então, eu apliquei uma GPO na U pai, a U filho vai herdar toda a configuração de GPO que eu fiz na U pai. Se por acaso eu configurei uma GPO que é configurada, eu configurei uma GPO na U pai, e essa mesma GPO é configurada para o filho, ou seja, existe um conflito de configurações, então as configurações da OU filho vão prevalecer, vão subscrever as configurações da OU pai. Vou dar um exemplo. Na OU pai eu configurei que o papel de parede vai ser o A. Na OU filho eu configurei que o papel de parede vai ser o B. Então, como que vai ser o comportamento? O comportamento vai ser o seguinte: a OU vai prevalecer numa GPO conflitante, vai prevalecer aquela que estiver mais próxima do objeto. Então, no caso, a OU filha está mais próxima do objeto da conta, daquele usuário especificamente ou daquela conta de computador especificamente. Então, o OU filho, no caso, a OU filho, a GPO que está sobre a OU filho vai prevalecer sobre a configuração da OU pai, ok? Se uma GPO é configurada para o pai e também é configurada para o filho, mas nesse caso as configurações não são conflitantes, então eu vou ter uma soma das configurações. Então, eu configurei uma GPO pai e uma GPO no filho. Então, se elas não são conflitantes, o filho vai herdar as configurações do pai e também vai acrescentar aquelas configurações que ele mesmo recebeu. Ok? Isso é muito importante você entender essa ordem de aplicação, essa ordem de herança. Então, nós temos as OUs filhos que herdam as configurações da OU pai. Exceções de aplicação. Então, eu posso criar algumas exceções também, que mudam esse comportamento da herança da GPOs. Então, existem duas configurações, que é a primeira configuração é não substituir, que nos diz o seguinte: se uma GPO é configurada com essa opção, ela não será subscrita por nenhuma outra, ou seja, ela terá precedência sobre as demais. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma OU filho e tenho uma OU pai. Eu crio uma GPO a nível da OU pai e marco essa opção de não substituir. Então, mesmo que o bloqueio de herança seja ativado no OU filho, vai prevalecer a configuração da GPO pai naquele objeto filho. Uma outra questão que nós temos com relação às GPOs é o bloqueio da herança, ou seja, eu posso quebrar a herança. Então, se uma OU filho estiver marcada com a opção de bloquear a herança, isso protege a OU filho de herdar as permissões da OU pai. Mas se a opção não substituir estiver marcada na OU pai, vai forçar com que a OU filho herde as permissões da GPO pai, mesmo que, no caso, a OU filho esteja marcado com bloqueio de herança. Tá bom? Então, ok. Bom, há muito tempo a Microsoft ela não tinha um console de gerenciamento de GPOs, diretiva de grupo. Então, para administrar GPOs, era assim, muito trabalhoso, porque você tinha que abrir propriedade de cada objeto e ver se naquele objeto tinha uma GPO aplicada naquele objeto. Então, a Microsoft ela criou um console que trouxe a oportunidade de unificar, né, e centralizar todo esse ambiente de GPOs. Então, eu tenho um console que eu vejo todas as GPOs que estão aplicadas em toda a minha estrutura do Active Directory e fica mais fácil de administrar, já que eu tenho uma estrutura centralizada. Então, o GPMC é um console de gerenciamento de diretivo de grupo que nos permite de forma centralizada a administração das GPOs em um ambiente do Active Directory. Com este console, podemos facilitar nossas tarefas do dia a dia no gerenciamento das GPOs. Através desse console, também nós podemos realizar o backup das GPOs e o restore das GPOs. Bom, existe um item interessante, que é uma configuração chamada de auto-retorno, né, no português.
Eu não vou me ater muito ao inglês, os termos em inglês, então é importante que você entenda bastante em português o conceito aqui. Então, a configuração de auto-retorno, ela faz com que as definições de configuração do usuário em GPOs que se aplicam ao computador sejam aplicadas a cada usuário que faça o logon naquele computador. Né? Esse procedimento permite que você garanta que um conjunto consistente de diretivas seja aplicado a qualquer usuário que faça logon em determinado computador. Isso é muito utilizado assim, em aqueles computadores de quiosque. Né? Esse negócio é muito interessante, muito usado nesses tipos de ambiente. Tá? Não quer dizer que você não possa usar na sua empresa. A gente vai tentar fazer uma prática para tentar ficar mais claro isso para você. Tá ok? Bom, nós temos também um item muito importante que é um conjunto de diretivos resultantes, ou seja, uma ferramenta que nos ajuda a resolver alguns tipos de problemas com os GPOs. Então, com essa ferramenta a gente pode testar uma GPO antes de aplicar ao usuário ao computador. Isso é muito útil, porque dependendo da GPO que você faz, que ela vai afetar o seu ambiente, sua organização como um todo, você deve fazer isso com bastante cautela antes de aplicar uma GPO. Então, teste a GPO antes, numa U isolada, faça esses testes. Então, nós temos dois modos, que é o modo de log, que ajuda os administradores a analisar as definições de políticas existentes que foram aplicadas para os computadores e usuários, e tem o modo de planejamento, que é o seguinte, ajuda o administrador a simular, eu consigo simular uma GPO, o que a GPO vai alterar naquela máquina, por exemplo, antes de aplicar de fato aquela GPO no ambiente. Então eu consigo, com esse modo de planejamento, eu consigo simular isso assim, tanto em OU como em site, conta de usuário, computadores, etc. Nós temos uma configuração interessante nas GPOs, que são os filtros WMI. Os filtros WMI nos permitem determinar os escopos de atuação das GPOs, baseado em algum atributo, ou seja, a gente consegue personalizar ainda mais as GPOs. Vou dar um exemplo. Eu criei uma GPO para instalar o Office 2007. Só que eu quero definir essa GPO que essa GPO não pode ser instalada em máquinas que têm menos de 512. Ou seja, eu tenho que instruir a GPO que não pode, a instalação do Office não pode ser feita em máquinas com menos de 512 MB de memória. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu utilizo os filtros WMI para pegar essa informação antes, e aí com essa informação antes, a GPO sabe que ela não pode entregar aquele software para aquela máquina especificamente, por causa daquele filtro que eu fiz. Eu tenho que somente entregar para máquinas que tenham acima de 512 MB de memória. Isso é muito útil nesses casos que você quer criar exceções dentro das GPOs baseado em alguns atributos. Eu quero entregar o Office somente para máquinas XP e não para máquinas do Windows 7. Então você consegue fazer isso através dos filtros WMI. Os scripts. Então, uma outra configuração que é importante, que ela soma bastante com a GPO, são os scripts. Os scripts são um recurso interessante que nos ajuda, principalmente nas tarefas administrativas. Por exemplo, com os scripts a gente pode configurar passos compartilhados, podemos configurar impressoras, podemos configurar papel de paredes personalizados, etc. Então, os scripts eles podem ser aplicados tanto para usuários como computadores. Vai depender da função dos scripts. Nós temos do tipo batch ou batch files. Nós temos VB scripts, Java scripts. Nós temos CMD files, .cmd. Nós temos uma outra ferramenta bastante interessante que nós vamos usar aqui no curso, que é o Keystart, que é uma ferramenta assim exclusiva e criada para scripts de logon. Então, assim, é uma ferramenta, uma linguagem extraordinária, ótima para a gente personalizar várias configurações. Então, a gente vai usar muito essa ferramenta nesse módulo aqui, tá bom? Bom, BGInfo. BGInfo é algo que eu trouxe no curso para ajudar vocês num item bastante interessante. Já viu aquelas situações que você, às vezes, você trabalha como analista de suporte, administrador de rede, gerente de TI, não sei. Você vai fazer um atendimento e você pergunta para o usuário assim, qual que é o IP da sua máquina? O cara responde por telefone, o que é isso? Onde eu olho isso? Aí você fala com ele assim, clica no menu inicial, executar, digita CMD, ipconfig, pode esquecer.
isso gera um transtorno, gera uma dificuldade muito grande para o usuário. Então, o BGINF é uma ferramenta da Microsoft que nos permite mesclar algumas informações do computador no papel de parede do usuário. Ou seja, eu tenho algumas configurações específicas do computador. Eu tenho lá o MAC address, eu tenho o IP da máquina, eu tenho em qual servidor que o usuário fez logon. Então, essas informações, eu posso mesclar essas informações junto ao papel de parede e isso vai ser o papel de parede do usuário. Vai ter o papel de parede da empresa junto com essas informações. Então, quando eu ligar para o usuário e falar assim, qual que é o IP? O usuário fala assim, eu não sei olhar, mas aí você fala com ele assim, olha, está no seu papel de parede, vai estar escrito lá IP tal, número tal. Então, isso é muito útil para equipes de suporte, equipes de TI, com relação à utilização, a helpdesk, ajuda a helpdesk, etc. Então, nós vamos partir para as práticas e espero que vocês curtam bastante aí. Na prática de número 1, vou mostrar como instalar o GPMC. Na pasta do nosso curso que eu disponibilizei no site, então dentro da pasta, aqui no C2, na pasta curso, vai ter um arquivo chamado gpmc.msi. Vamos executar esse arquivo. Ok. Vamos clicar em Next. Vamos aceitar o acordo. E vamos aguardar a instalação. Ok. Finish. Nós já conseguimos instalar o GPMC. Ele vai estar disponível para a gente dentro de ferramentas administrativas com o nome Group Policy. Ok? Na prática número 2, nós vamos verificar as configurações da GPO. Então vamos clicar em Iniciar, Programas, Ferramentas Administrativas e Group Policy. Ok. Vamos aqui verificar as configurações. Primeiro, nós temos a floresta que nós definimos durante a instalação do Active Directory. Temos o domínio, que nós criamos durante a instalação do Active Directory. Temos os sites, que são configurados no Active Directory. Veja que eles não aparecem aqui. Para eles aparecerem, a gente tem que clicar aqui no botão direito e adicionar Show Sites. Ok, vamos clicar aqui. Ok. E agora o site que nós temos em BH, ele aparece. Aqui nós temos uma GPO padrão que é a Default Domain Policy. Essa Default Domain Policy, ela controla, ela aplica em todo o domínio. Então, qualquer alteração que nós fizermos nessa GPO, ela vai ter efeito global. Ela vai afetar todo o nosso domínio. Bom, uma vez que uma GPO está selecionada aqui no GPMC, nós temos aqui do lado direito alguns menus de ações. Nós temos o escopo, onde essa GPO está aplicada. Nós temos alguns detalhes, quando essa GPO foi criada, quando ela foi modificada, quem é o proprietário dessa GPO, se o status dela está habilitado ou se não está habilitado. Em configurações, nós vamos ver aqui em Settings, nós vamos ver todas as configurações que foram feitas nessa GPO. Então, por exemplo, nós temos aqui na configuração de computador, aquilo que eu disse no início, que a GPO ela tem configuração de computador e tem configuração de usuário. Então, nas configurações de computador, nós temos aqui algumas configurações que foram feitas na parte de segurança. Por exemplo, nós temos aqui configurações que foram feitas com relação a definições de tempo máximo de senha, se o password vai requerer alguma complexidade ou não, etc. Nós temos políticas de auditoria, algumas marcadas. Isso tudo é alterações feitas automaticamente durante a instalação do Active Directory. Tá? Nós temos aqui também na parte de usuário, nós temos algumas configurações que foram criadas automaticamente pelo assistente. Bom, aqui nós temos uma visão geral do domínio. Nós temos aqui a visão das GPOs aplicada a nível de domínio. E nós vamos clicar aqui nas OUs e vamos ver se tem alguma GPO aqui nas OUs. Se você reparar, você vai ver que nós não temos nenhuma GPO
Aqui nós temos o container na o domain controller, temos uma GPO específica para os domain controllers, né? Veja que ela não tem nenhuma configuração de usuário, veja que ela está nenhuma configuração definida, mas ela tem várias configurações na parte de computador. Ou seja, é importante você ter em mente que as configurações que estão aqui feitas por objeto de computador vai alterar somente aquelas contas de computadores no AD. No caso aqui, especificamente, as contas de domain controllers que estão dentro dessa OU aqui. Tá? Então, todas essas domain controllers vão sofrer todas essas alterações que vocês estão percebendo aqui. Ó. Ok? Aqui nós temos, na parte de delegação, os usuários que podem ter acesso às GPOs de leitura. Geralmente, os usuários autenticados têm acesso de leitura em todas as GPOs. Bom, nós temos uma pasta Group Policy Objetos que mostra todas as GPOs que nós temos no nosso ambiente. Então, nós temos aqui duas GPOs apenas, tá? E nós temos aqui também os WMI Filters, que é aquilo que nós falamos também, que você pode criar filtros de acordo com os perfis de máquina, de recurso, etc. Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês da opção não substituir e do bloqueio de herança. Tá? Nós temos uma GPO a nível de domínio aqui, ou seja, essa GPO ela é herdada automaticamente por todos os objetos filhos. Então, nós temos um objeto pai, que é o domínio, e dentro dos domínios nós temos as OUs, são OUs filhos desse domínio. Vamos clicar aqui em BH e nós vamos ver aqui, ó, clicar na guia Group Policy Herança aqui, e você vai ver que ela está herdando a herança que foi aplicada ao domínio contoso. Ou seja, essa OU está herdando a GPO de domain, de Full Domain Policy. Agora, suponhamos que eu quero fazer uma configuração nessa OU que eu não quero que ela herde essa GPO. Então, nesse caso, basta eu clicar com o botão direito e marcar a opção aqui, ó, bloquear a herança. Ao fazermos isso, veja que aquela GPO aqui ela não aparece aqui mais na guia, ou seja, a OU-BH ela bloqueou a herança de qualquer OU, de qualquer referência ao objeto pai. Se eu quiser voltar, só desmarcar, ela vai fazer. Agora vamos dar um exemplo. Eu estou com a opção de bloquear a herança marcada, mas eu quero forçar essa Default Domain Policy, independente se o objeto filho está marcado para não herdar a herança. Então, o que eu faço? Clico no botão direito aqui e escolho a opção não substituir. Né? Vou clicar aqui novamente na UBH e veja que agora ela aparece aqui, porque ela está com esse status de não substituir, ou seja, ela tem precedência sobre qualquer outra configuração. Então, vamos desmarcar. Ok, vamos desmarcar. Então, você viu num exemplo simples essa questão de substituir, essa questão de heranças aí de GPOs. Bom, uma outra configuração importante aqui para mostrar para vocês é a possibilidade que nós temos de realizar um backup de todas as nossas GPOs. Eu posso fazer um backup individual. Então, vou clicar aqui, vamos criar uma pasta chamada backup. Backup. Ok. Vamos clicar aqui. Vamos criar uma nova GPO. Então, botão direito aqui, New. Ele vai pedir um nome, então vamos criar uma GPO com esse padrão, GPO. Vamos criar a localidade. Então, GPO mais localidade. Se é uma GPO de computador, eu vou usar a expressão comp somente. E colocar o nome
teste, apenas para teste. Ok. Ao clicar, vamos clicar aqui, veja que ela não está aplicada em lugar nenhum. E veja aqui em settings que não tem nenhuma configuração feita para essa GPO. Vamos clicar com o botão direito, vamos clicar aqui em editar. Nós temos aqui uma série de configurações. Essa GPO que nós vamos fazer vai ser específico para objetos de computador. Objetos de computador inclui computadores, notebooks, servidores, etc. Lembrando que a GPO ela só tem efeito no objeto onde ela foi aplicada. Então, essa GPO nós vamos aplicar sobre a UU Desktop. Então, essa GPO vai afetar somente essa UU Desktop, tá? Então, olha só, vamos clicar aqui na opção de configuração e vamos navegar aqui. Windows Settings, Security, vamos clicar aqui em Serviços. Ok, vamos marcar a opção aqui para desativar o serviço de Windows Fire. Então vamos marcar aqui, vamos habilitar e vamos deixar a opção Disable, ou seja, eu quero desabilitar o serviço de Windows Fire. Então vou clicar aqui em aplicar, ok, vou fechar. Aqui na GPO eu vou atualizar. Veja que agora apareceu a opção aqui, ó, a opção que eu configurei lá. Para o serviço de Fire ele está desabilitado. Agora eu preciso linkar para essa GPO funcionar, eu preciso linká-la, ou fazer um link, né? Linká-la é errado, desculpa. Eu preciso linkar essa GPO em algum objeto dentro do nosso AD. Então nós vamos clicar aqui, ó, em cima do objeto que nós queremos, vamos clicar aqui, linkar uma GPO existente. Segunda opção, então vamos clicar aqui e ela agora vai aparecer a GPO que nós configuramos aqui. Vou clicar aqui, ok. Veja que agora essa GPO ela está aqui organizada, mas ela aparece aqui, ó, um atalho somente dessa GPO. Ou seja, está mostrando que agora ela está aplicando esse objeto, tá? Então olha aqui a configuração. Ok. Vamos fazer agora um backup dessa GPO. Então vamos clicar aqui, vamos clicar em browser, vamos navegar até a pasta que nós criamos, backup, vamos dar um nome qualquer aqui, vamos GPO bh comp teste, vamos fazer um backup, ok, vamos aguardar enquanto é feito o backup. Ok, backup sucesso. Ok. Agora vamos fazer um teste. Vamos excluir essa GPO. Ok. Vamos excluir aqui o link e vamos excluir a GPO. Beleza. Nós acabamos de excluir a GPO que nós criamos. Agora vamos fazer o restore dessa GPO. Vamos clicar com o botão direito. Aqui nós temos a opção de gerenciar backup. E agora ele aparece aqui para mim, a GPO que nós criamos aqui, ó. Ele pergunta se eu quero deletar, quero restaurar. Então vamos marcar aqui, vamos clicar na opção restaurar. Ok. Ok, close. Veja que ele voltou aqui. Mas onde essa GPO estava, ela voltou somente aqui na pastinha, vamos assim dizer, onde estão organizadas as GPO. Ela não voltou no container. Então, neste caso, eu tenho que vir aqui e linkar essa GPO novamente. Bom, nessa prática, pessoal, vou ensinar como fazer uma GPO para usuários. Bom, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Na nossa organização, dentro do Active Directory, lembra que eu disse, a GPO ela tem duas configurações, uma que se aplica ao computador e outra que se aplica ao usuário. Se você fizer uma GPO específica para um grupo de computadores, servidores, você deve linkar essa GPO onde
esses objetos estão no AD. Exemplo, se eu vou criar uma GPO, neste caso específico, para os usuários, então eu devo linkar essa GPO onde estão as contas dos usuários, ok? Então, a GPO só vai ser efetiva, só vai funcionar se eu linkar essa GPO onde estão as minhas contas de usuário. Então, nessa prática, nós vamos criar uma GPO e vamos linká-la nessa URL chamada Users. Vamos minimizar, vamos abrir o Group Policy. Ok. Então vamos criar uma GPO dentro do nosso padrão. Vamos clicar no botão direito New, GPO, localidade BH, uma GPO de usuário, user, e vamos colocar aqui configurações gerais. Ok. Veja, vamos clicar nesse GPO. Ela não está linkada em nenhum objeto. No detalhes, nos mostra quem é o proprietário. Nos settings, nos mostra quais as configurações foram feitas nessa GPO. No caso, no nosso exemplo, não vai aparecer nenhuma. Nós não fizemos nenhuma configuração nessa GPO. Veja, o computador não tem nenhuma configuração definida e o usuário não tem nenhuma configuração definida. Uma coisa interessante aqui em detalhes é que uma boa prática é se eu vou criar uma GPO de usuário, então o que é interessante? Eu desabilitar todas as opções de computador. Então eu posso clicar aqui, configurações de computador serão desabilitadas. Então eu vou clicar no botão direito, vou clicar aqui em editar. Então eu tenho aqui a parte do usuário, tá? Então vamos clicar aqui, vamos configurar, fazer algumas configurações aqui no desktop. Nós podemos ocultar todos os itens da área de trabalho, vamos habilitar essa opção. Ok. Podemos ocultar o Internet Explorer. Não salvar alterações quando sair, vamos marcar essa opção. Essa opção, se o usuário gravar algum arquivo, se o usuário fizer alguma alteração na área de trabalho, isso não será salvo. Ok. Vamos ver aqui. Vamos aqui no menu iniciar. Vamos remover o botão de executar do menu iniciar. Vamos habilitar. Ok. Vamos também fazer uma outra configuração no Internet Explorer. Vamos aqui no Internet Explorer, na URL, importantes. Vamos habilitar e vamos definir o URL da página inicial. Vai ser www.tlearning.com. Ok? Ok. Ok. Então vamos clicar no Group Policy, nós fechamos, vamos abrir novamente. E agora, ele não está linkado em nenhum objeto, vamos linkar para os usuários de BH. Então eu clico aqui em cima do domínio, depois clico no U, na localidade, depois escolho aqui objeto de usuário. Vou linkar essa GPO nesse objeto. Ela vai aparecer aqui. Ok. Ok. Vamos escolher um usuário de teste. Vamos pegar o A. Soares, que é o nosso usuário da contabilidade. Vamos aqui no XP, vamos logar com A. Soares. Ok, deixa eu mudar o password dele aqui. Opa. Deixa eu desabilitar isso aqui por enquanto. O usuário não pode alterar password, nunca expira. Vamos definir um password aqui para ele. Ok. Vamos logar
logar novamente. Ok. Então, o usuário está logando. Veja que os ícones da área de trabalho não apareceram para ele. Veja que o menu iniciar, ele sumiu. Vou até alterar o modo clássico aqui. Veja que o menu iniciar, ele sumiu. Vamos clicar aqui no Internet Explorer. Vamos fechar aqui. Vamos aqui no iniciar as opções e veja aqui que o site que nós definimos, o TI Learning, apareceu aqui. Ok. Ok, vamos fazer o logoff. Ok, então você viu como é simples uma GPO para usuários, né? Agora que nós já fizemos uma GPO para usuários, vamos fazer uma GPO para os computadores. Então vamos abrir o Group Policy. Ok. Vamos clicar aqui em Desktop, vamos remover essa de teste que nós fizemos e vamos criar uma nova. A gente pode criar pelo próprio objeto onde nós queremos que ela seja aplicada. Ela vai criar e já vai linkar aqui. Então vamos criar uma GPO, GPO, BH, comp, configurações gerais. Ok. Uma boa prática. Se eu não vou ter opção de usuário habilitado na GPO, eu posso desativar as configurações do usuário. Com o botão direito, editar. Vamos navegar aqui até a pasta, até Windows, segurança, local, opções de segurança. Vamos marcar a opção aqui para não mostrar o último usuário que logou. Ok. Para não solicitar o Ctrl Alt Del durante o período de logon. Ok. Vamos escolher uma opção, uma mensagem de texto quando o usuário tentar logar. Título da mensagem. Contoso TI. E a mensagem, vamos colocar uma mensagem. Este computador deve ser usado apenas para trabalho. Ok. Aplicar e dar ok. Vamos fechar. Ok, vamos fechar. Vamos no Group Policy. Vamos ver se esse objeto está no lugar certo. Ok, sim. Em cima de desktop. Aqui. Uma coisa importante eu preciso verificar se a conta daquele computador está dentro daquele, se ela está dentro do local certo no AD. Então eu vou ver o nome aqui, vamos ver se ele se encontra no lugar certo, dentro do AD. Então vamos lá. Nosso nome da nossa estação é BH-XP1. Então BH, veja que ela está no lugar errado. Eu estou aplicando a GPO em cima de desktop, mas ela está aqui Computers, no Container Computers. Nesse Container Computers, a gente não configura GPO nesse container. Tá? Então, para a GPO pegar para essa máquina, a gente tem que mover. Então, a gente clica no botão direito, vamos clicar em mover, BH, desktop. Veja que ele sumiu daqui e agora ele já apareceu aqui, desktop. Vamos reiniciar esse computador. Ou seja, a GPO de computador, ela aplica durante o processo de inicialização do computador, do sistema operacional, seja ele o Windows XP, seja ele o Windows Vista, ou seja ele o Windows 7 ou qualquer versão Windows 7, 2003, 2008, 2008 R2. Então vamos aguardar. Ok. Ela ainda não pegou. Vamos
forçar, vamos logar com o usuário aqui, e vamos forçar a aplicação dessa GPO. Então, em casos onde você tem algum problema com a aplicação de GPO numa determinada estação ou num determinado usuário, existe um comando chamado gpupdate, e tem vários parâmetros esse comando. Então vamos colocar barra interrogação. Ele vai nos mostrar vários comandos aqui, barra force, barra wait, barra logoff, boot, tal. O barra force, ele força todas as políticas, ou seja, ele força que seja aplicado naquela estação todas as políticas de GPOs referente a usuários e computadores em questão, o barra force. Eu também tenho o barra target, que é, no caso, eu posso escolher qual dos objetos que eu quero que ele aplique. No caso, por exemplo, eu quero GP update barra target computer. Então vai aplicar naquele momento só vai forçar a aplicação da GPO de computador no caso, nessa questão. Então vamos dar o comando GP update barra force. Ok. Eu vou forçar a aplicação da política. Ok, veja que a opção de user e computer foram atualizados. Existe um outro comando também, muito usado para nos ajudar em resolução de problema, que é o gpresult. Esse comando nos mostra todas as GPOs que foram aplicadas, tanto para os usuários como para os computadores, nesse caso aqui. Então vai mostrar todas as GPOs que estão sendo aplicadas para esse computador e para essa conta de usuário que eu loguei. Então gpresult, vou dar um enter, ele vai demorar um pouquinho, vai dar um load, ele vai fazer uma coletagem e ele vai trazer algumas respostas para a gente. Então vou jogar esse comando, esse resultado num arquivo. Então vou gpresult, vou jogar isso dentro do arquivo resultado.txt. Ok. Vamos clicar aqui em meu computador. Resultado.txt. Veja que nós temos em cima da conta a conta em questão nós estamos logado é o administrador. Em cima das configurações de computador existe então veja só aqui, ó. Primeiro ele nos mostra onde que essa conta de computador está dentro do nosso AD, né? E ele nos mostra quais GPOs estão aplicando sobre essa conta de computador em questão. Então veja que tem duas GPOs. A GPO que nós criamos e a GPO padrão, que é a Default Domain Policy. Aqui nós temos as configurações de usuário. E veja que no caso desse usuário especificamente, em cima dessa conta de usuário, só tem a Default Domain Policy que está aplicando. Podemos fechar. Ok, vamos fechar. Ok. Vamos iniciar novamente nossa estação de trabalho. Então é importantíssimo você garantir que os seus objetos dentro do AD eles estão no lugar certo, né? Ou seja, objetos no lugar certo, você garante segurança, você garante aplicações corretas de GPO no seu ambiente. Então, assim, a organização do seu ambiente ela é de suma importância, tá? Então, olha só, veja que a GPO que nós configuramos para aparecer uma mensagem na tela dos usuários, contoso TI, este computador deve ser usado apenas para trabalho, ok. Veja que aqui ele não mostra mais o último usuário que logou, nós tiramos essa opção. E veja que agora para logar na máquina não preciso mais configurar as teclas Ctrl Alt Del, que antes eram requeridas para aparecer essa tela. Ok? Então você conseguiu configurar com êxito uma GPO para os computadores. Bom, nessa prática eu vou mostrar algumas configurações, principalmente configurações de password, com relação ao Default Domain Policy. Sem sombra de dúvida, pessoal, a Default Domain Policy é a GPO mais importante num domínio.
Então, toda alteração que você fizer nessa GPO, tenha bastante cuidado, porque ela vai refletir em todo o seu domínio, em todos os seus usuários, em todas as contas de computador. Ok? Então, a Default Domain Policy ela é criada automaticamente pelo Active Directory durante a instalação. Vamos clicar aqui no botão direito, editar. Eu quero mostrar uma configuração importante, que geralmente é uma das primeiras que se fazem após a implementação do Active Directory, que é definir políticas com relação a senhas, tamanho de senhas do usuário, quanto tempo que a senha expira, etc. Tá? Então vamos lá. Aqui sobre o Default Domain Policy nós temos Computer, vamos clicar aqui em Windows, vamos clicar aqui em Segurança, vamos clicar aqui Políticas de contas e aqui vamos clicar em Políticas de senhas, políticas de password. Bom, do lado direito, veja que nós temos várias configurações. Vou explicar cada uma delas, exceto a última, armazenar password usando criptografia reversível, geralmente você nunca vai utilizar isso, então eu nem vou me ater nesse detalhe, tá? Mas vou explicar o restante aqui. Então o que acontece? Nós temos, vou abrir um PDF para explicar cada uma delas. Ok. Nós temos a primeira, que é quantidade máxima de dias ou tempo que a senha ele vai manter a senha antes de solicitar que o usuário ele mude a senha. Então, o tempo máximo que o usuário pode utilizar aquela senha antes de que o próprio AD, o Active Directory, solicite a mudança da senha. Por padrão, esse tempo é 42 dias, ou seja, a cada 42 dias vai ser solicitado para o usuário a mudança de senha. É um tempo relativamente bom, você pode... Geralmente não é legal você diminuir esse tempo, porque, convenhamos, o usuário a cada 30 dias mudar a senha é uma tarefa assim muito... Para alguns usuários é muito difícil, muito complexo. Tá? Então, esse é o tempo máximo. O tempo mínimo é quanto tempo eu vou permitir que o usuário utilize aquela senha, o tempo mínimo que eu vou deixar o usuário usar aquela senha para ele poder alterar a senha posteriormente. O tempo mínimo, o padrão, é 1 dia, ou seja, eu acabei de definir a senha para o usuário, depois de 1 dia ele pode alterar a senha. Então, ele precisa ficar 1 dia com aquela senha que eu defini, e depois de 1 dia ele pode alterar. Tá? Nós temos aqui também uma configuração que é por quanto tempo eu vou armazenar o histórico de senhas do usuário. Por padrão, eu vou armazenar as últimas 3 senhas do usuário. Então, suponhamos que o usuário definiu a primeira senha. Depois de 42 dias, definiu uma outra senha. Depois de 42 dias, definiu a terceira senha. Ou seja, quando o usuário for mudar de senha, quando expirar o tempo de senha do usuário, ele não vai poder utilizar as últimas 3 senhas anteriores que ele estava utilizando. Por padrão são 3, ou seja, o Active Directory vai guardar as últimas 3 senhas, ou seja, não vai deixar que o usuário utilize as últimas 3 senhas que ele já utilizou. Depois da 4ª vez, ele vai poder utilizar a primeira que ele definiu. Tá? E aqui nós temos uma outra configuração, que é com relação à complexidade. Essa é uma das configurações interessantes. Então, nós temos aqui definir complexidade de senha. Por padrão, ela vem habilitada, ou seja, isso força o usuário a configurar senhas mais seguras no seu ambiente. Se você deixar essa opção marcada no seu ambiente de domínio, o que vai acontecer? Toda vez que o usuário for definir uma senha, ele vai passar por 5 categorias a senha. A senha de 5 categorias,
ela tem que ter no mínimo 3 das 5 categorias, senão o AD não vai deixar instalar. As categorias são essas: tem que ter um caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, tem que ter número, ou seja, então se a senha do usuário tiver, ele tem que ser aprovado em 3 das 5. Então se a senha tiver um caractere maiúsculo, tiver caracteres minúsculos e tiver número, o Active Directory vai aceitar aquela senha, porque ela passou em 3. Nós temos também caracteres especiais, os arroba, cifrão, etc. Então, olha só, quando o usuário for definir uma senha, se essa opção de complexidade estiver marcada, ele vai ter que passar por esse check-in aqui. De 5 categorias, a senha do usuário tem que passar em pelo menos 3 categorias. E nós temos uma outra opção, que é justamente o tamanho dos caracteres da senha. Então, se eu tenho 7 caracteres, 3 vão ser 3 caracteres dos 7 já vão estar dentro aqui da complexidade. Os outros 4, o usuário pode colocar qual que ele quiser. Então, olha só, o que é interessante, algumas empresas fazem, desabilitam a complexidade, ok, e aumentam o número de caracteres. Então, de 7 vamos passar para 8, ok, aplicar. E ok, nós tiramos a complexidade e passamos a senha para 8 caracteres. Ok. Ok. Vamos fechar. Então, veja, essa é uma configuração muito importante. Vamos fechar e vamos fazer um teste. Já fizemos a alteração, ok. Vamos escolher um usuário. Aqui. Ok, usuário. Vamos pegar... vamos ver qual que é esse usuário. O S. Soares. Vamos clicar o botão direito, resetar a senha. Vamos colocar password, ponto 1, password, ponto 1. E vamos marcar a opção que o usuário ele deve alterar no primeiro logon. Ok. Então vamos no XP. Vamos digitar S. Soares. Então a senha tem que ter 8 caracteres. Então eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou digitar, desculpa, password.1 primeiro. Vai pedir para mim alterar e vou tentar colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ele me deu a mensagem que essa senha ela não é válida, ou seja, ela tem que ter lá no mínimo 7 caracteres aqui pela mensagem, mas nós definimos que são 8. Então vamos tentar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera que a GPO não pode não ter pegado aqui. Vou dar o comando gp update barra force no servidor. Barra force. Para forçar essa alteração que nós fizemos aqui. Então, passou de ponto 1, ok. Vamos digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa. Ainda não pegou. Espera aí. Deixa eu ver se nós... Deixa eu ver se eu desmarquei mesmo a opção. A complexidade. Ok, não definida. Ok, ela tem que estar com status
desabilitada e não status não definido, porque o padrão ela está habilitada. Então, desculpe aqui, pessoal. Vamos dar um gp update /force. Ou seja, a opção não configurada vai prevalecer a opção padrão, que é habilitada, né? Então, vamos voltar aqui. Password.1, que é o password inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, veja que a configuração que nós fizemos foi aplicada com sucesso. Aqui o erro aconteceu porque é até bom que aconteça, porque a gente tem a possibilidade de corrigir o erro. O erro aconteceu, é importante eu frisar isso aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui novamente. Ok. Veja, se eu inativar essa opção, ou seja, se eu falar que essa opção não está definida, vai prevalecer a opção padrão, que no caso ela estava habilitada. Então, a opção padrão ela ativa, né? Então, é importante você ter isso em mente. Então, não adianta você vir aqui e desmarcar. Você deixa ela marcada, mas coloca o status desabilitado. Ou seja, eu estou desabilitando o requerimento de complexidade no meu domínio. Ok. Ok. Ok, então veja que funcionou direitinho. Nessa prática, eu vou mostrar o conjunto de diretivos resultantes. Nada mais é que uma ferramenta que permite que a gente veja quais GPOs foram aplicados a um determinado computador ou um determinado usuário ou as duas informações ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, vamos clicar aqui em iniciar, programas, ferramentas administrativas e Group Policy. Aqui em Group Policy eu tenho Group Policy Results. Vou clicar com o botão direito, vou escolher a primeira opção, que é a opção do assistente. Na tela de boas-vindas eu vou avançar. E aqui eu tenho a primeira solicitação. Eu quero saber, ele me pergunta em qual computador que eu desejo fazer a análise. Então, no caso, não é nesse computador. Suponhamos que você queira saber quais GPOs foram aplicadas numa conta específica do AD, de conta de computador. Então, eu vou escolher aqui BH-XP1. Vou clicar aqui em avançar. Ok. Ele vai mostrar todos os usuários que já logaram naquela estação de trabalho. No caso, são todos esses. Eu vou escolher um especificamente que eu queira fazer um monitoramento, né? Então, vou escolher aqui o S-Soares, vou clicar em avançar. Ele vai trazer um pequeno resumo, sumário, vou clicar em avançar. E agora ele vai começar a coletar as informações. Finish. E agora ele está gerando para a gente o relatório dessas configurações, tanto especificamente a conta de usuário, no caso o Soares, como especificamente a conta de computador BHXP1. Ok. Após a coletagem, nós podemos ver as configurações que foram aplicadas aqui para a conta de computador e para a conta de usuário. Em Computer Configuration eu tenho tudo que foi aplicado nessa conta de computador. Então, qual o nome, qual foi a hora que a última, qual foi o tempo que a última GPO processou, que hora que foi, que dia que foi, quais GPOs foram aplicadas a essa conta de computador. Então, está aqui Default Domain Policy, está aqui GPO BH Comp Configuration. Se foi alguma GPO negada, tem uma aqui local que não está configurada. Ok, o status. Ok. E também tenho aqui a opção do usuário, né? User, deixa eu fechar aqui para ficar fácil de vocês visualizarem. Ok, tem aqui a opção da conta de usuário. Então, usuário, no caso, o Soares, quais GPOs foram aplicados para o Soares. Então, sobre a conta do Soares, tem o Default Domain Policy e a GPO BH User configurações gerais. Ok, ok. Aqui na guia Settings, eu consigo ver
o que cada GPO está fazendo, né? Então, sobre a configuração de usuário, eu tenho lá, foi feita uma configuração no Internet Explorer, foi definida a página inicial para esse usuário, né? Aqui eu tenho uma GPO falando que foi desabilitado toda a configuração de não salvar, de ocultar e desabilitar todos os itens do desktop. Então essa ferramenta é muito utilizada, você vai utilizar muito essa ferramenta para resolver problemas com relação a GPOs. Nessa prática eu vou mostrar como configurar o BG Info. Como eu disse anteriormente, o BG Info é um aplicativo da Microsoft que permite que a gente tenha um papel de parede e consiga mesclar nesse mesmo papel de parede informações importantes da máquina, como o nome da máquina, quanto espaço livre tem o HD, etc. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que ter são os papéis de parede que eu vou usar. Então, tenho dois papéis de paredes aqui. Esse primeiro papel de parede. Então, você vai escolher um papel de parede formato JPEG, JPG. É importante frisar que não escolha papel de parede de tamanho muito grande. Então, até 1 mega e meio tá bom. Passar disso, durante o período de logon, pode ficar lento para o usuário. Então, eu tenho esse primeiro papel de parede e tenho esse segundo papel de parede. Ok? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos criar uma pasta chamada bginfo. Você pode dar o nome que quiser, tá? bginfo. Ok. Dentro da nossa pasta curso, nós temos o executável do bginfo, temos um arquivo .bgi, que é o arquivo do bginfo, e temos um arquivo chamado logon.vbs. Então, nós vamos copiar esses três arquivos para essa pasta. Então, é importante você ter feito o download das ferramentas no curso, que está lá no meu site, www.tilearning.com. Então, vamos clicar aqui na pasta bginfo que nós criamos, vamos copiar esses arquivos para cá. Vamos também copiar esses dois arquivos de papel de parede para cá também. Ok. Então, o primeiro arquivo que nós vamos abrir é o bginfo.exe. Ele, por padrão, já vem com várias configurações que nós podemos mesclar no papel de parede. Desde a hora que a máquina que foi feito o boot, qual o modelo da CPU, qual o default gateway, qual o IP da máquina, qual logon server, etc. Tem várias informações. Vamos abrir nosso arquivo que nós acabamos de criar, de copiar para cá, o curso.bgi, e nós já padronizamos algumas informações. O hostname, o valor da variável vai ser essa variável aqui, ó. O que está entre o sinal de maior e menor são as variáveis. Então, hostname 2 pontos vai trazer o valor do hostname. IP as 2 pontos vai trazer o nome do IP. As variáveis estão aqui que você pode acrescentar. Tá? Vamos acrescentar aqui. Vamos colocar aqui HD. Vamos colocar um aqui HD. 2 pontos. Vamos adicionar aqui free space. Ok. Ou seja, vou mostrar. Então, vamos tirar aqui. Isso. Vamos digitar HD aqui. Isso. Ou seja, então o HD 2 pontos vai mostrar quanto espaço livre tem lá. Vamos colocar aqui dentro do padrão de cores nosso. Vou escolher um verde. Ok. Ok. Nós vamos salvar esse arquivo, tá? Antes de salvar, nós temos algumas configurações importantes. Aqui em posição, eu vou definir onde essas informações vão aparecer no papel de parede. Se é no centro, se é... Vamos colocar aqui no canto direito superior. Ok. Outra coisa. Aqui eu vou escolher qual papel de parede eu vou usar para mesclar essas informações que nós estamos escolhendo com o papel de parede. Então, olha só. Vamos aqui na pasta nossa.
o que acontece? Todas vez que os usuários logar, eles precisam ter acesso via rede nessa pasta, para poder ler os dois arquivos, BGI e o arquivo de imagem, que é justamente o papel de parede. Então nós vamos precisar de fazer, vamos compartilhar essa pasta, botão direito, compartilhar, vamos compartilhar em permissões, usuário, todos aqui, ok, em segurança, vamos colocar ele também. Every one, ok. Ok, somente leitura, aplicar, ok. Vamos digitar aqui barra barra o nome do servidor, barra pasta, para a gente ver se o acesso compartilhamento está funcionando. E vamos escolher o papel de parede fundo.jpg. Então, vamos copiar esse valor e vamos colocar aqui, ó, fundo. Então, o caminho do papel de parede vai ser um caminho via rede. Tá? Então, vamos colocar esse caminho aqui. Ok. Nós já temos aqui uma opção de pré-visualizar. Veja só, vamos clicar aqui e você vai ver como o nosso papel de parede vai ficar. Com a imagem mais as informações, ó, que nós escolhemos. Ok. Vamos tirar aqui. Vamos salvar agora. Vamos salvar em cima desse arquivo aqui mesmo. Ok, salvar. Ok. Quando eu clicar no último ok, ele já deve aplicar. Okay. Ele já aplicou aqui no nosso servidor o papel de parede juntamente com as informações mescladas. Ok, então eu já tenho o fundo mais o arquivo BGI configurado. Agora eu vou configurar o script de logon para quando o usuário logar isso funcionar. Então nós temos um script chamado logon.vbs. Vamos clicar aqui em editar. Veja, ele está apontando para a nossa pasta do curso. Vamos mudar esse caminho do executável. Então olha só. O executável vai estar dentro da pasta bginfo. Ou seja, primeiro eu tenho que executar o aplicativo. Então olha só, eu vou substituir aqui. Tem que ficar igual, tá? Então olha só aqui, ó, o caminho via rede do executável do bginfo, que é esse arquivo aqui, ó, bginfo.exe. E agora eu vou apontar onde que está o arquivo BGI, que também ele deve ser apontado por um caminho via rede. Então, espera aí, tem que ser apontado para o caminho via rede aqui. Vamos ver o nome do arquivo. Esse arquivo aqui. Vou copiar. Vou diminuir aqui para vocês visualizarem. E aqui eu vou apontar onde está o arquivo BGI. Ok. Esse valor time 0 e non prompt é para ele não pedir nada para o usuário durante o período. Ou seja, o BGI vai rodar em background, tá? Sem intervenção do usuário. Salvei. Apliquei. Ok, vou salvar. Salvei o arquivo. Beleza, vou minimizar. E agora a gente vai fazer a configuração na GPO. Vamos aqui em Group Policy. Na GPO de usuário que nós já temos, nós criamos nas práticas anteriores, vamos clicar no botão direito, editar. Ou seja, essa é uma opção de usuário, então tem que alterar a GPO de usuário. Aqui, na configuração de usuário, eu vou navegar na pasta Windows, na pasta Script de Logon. No caso, o logon. Durante o período de logon do usuário, eu vou acrescentar o caminho de rede daquele script. Então, olha só, o caminho vai ser esse aqui, ó, logon.vbs. Vamos copiar e vamos copiar aqui. Ok. Somente isso, aplicar, ok, ok. Uma outra configuração que vamos fazer aqui, administrativos, templates, Windows componentes, gerenciador, vamos clicar aqui, ó, na opção incluir tipo de arquivos baixos, né, com perfil baixo, vamos habilitar, vamos colocar aqui todo VBS. Isso é para instruir o Windows, na hora que o arquivo VBS executar, ele não
trazer aquela tela de segurança, se o cara quer executar não, senão se aparecer aquilo, às vezes a pessoa não quer executar, então não vai funcionar. Então estou dizendo que tudo que for VBS ele vai executar normal, independente da interação com o usuário. Vamos clicar aqui e fechar. Vamos clicar aqui em fechar. Agora vamos escolher um usuário de teste. Vamos ver um usuário aqui disponível, que nós ainda não utilizamos durante o curso. Vou pegar aqui R. Silveira. Vamos clicar aqui, R. Silveira. Vamos definir o password para R. Silveira. Password.1, password.1. Não vou marcar a opção do usuário alterar o password, ok. Na conta, vou marcar aí para nunca vencer, né? Se foi feito, se foi alguma prática que nós fizemos antes. Vou marcar aqui usuário, a conta, o usuário não pode alterar o password nunca expira. Então R Silveira, ok, aplicar, ok. Agora vamos lá no XP, nossa estação, R Silveira, password.1, vamos logar e vamos verificar se ele vai configurar, se o BGInfo vai configurar no papel de parede para a gente. Pode acontecer que no primeiro momento não configurou. Geralmente não demora, não tem problema, que às vezes não deu tempo da GPO. Vou forçar aqui. Instalação nós fizemos. Servidor. Ok. Vou logar novamente. R Silveira. Password.1. Ok. Veja que agora na estação de trabalho, o papel de parede ficou aquele fundo que nós criamos. Agora suponhamos que eu apliquei um papel de parede da empresa, então o papel de parede vai aplicar o da empresa. Você aplicou para 500 usuários, então surgiu um novo papel de parede. Então como é que você vai fazer? Vai ter que criar uma nova GPO? Não, você vai ter que mudar só aquele arquivo fundo. Então olha só, que coisa simples que nós vamos fazer. Aqui, BGInfo. Onde está o fundo JPEG, eu vou deletar e vou renomear o novo papel de parede para fundo. Olha só, renomeei, ok. Quando o usuário fizer o logoff, quando o usuário logar novamente na máquina, vamos esperar. Depois que o usuário logar, ele vai pegar o papel que nós definimos lá nas configurações do BGInfo. Prática 8, nosso primeiro desafio. Olha só, a política de segurança da empresa solicitou que toda vez que o usuário logar, deve ser salvo em arquivo as seguintes informações: nome do usuário, nome do computador, data e hora que o usuário logou. Isso é importante para futuras auditorias. É necessário saber em qual máquina, qual foi a última máquina que o usuário logou. Então, como é que nós vamos fazer essa configuração? Nós vamos fazer uma GPO para isso e vamos fazer scripts para isso. Então, olha só. No C2 servidor de ADs, nós vamos criar uma pasta chamada script. Dentro dessa pasta vamos ter dois scripts, um script.bat e um script.vbs. O script VBS vai chamar o script.bat. Tá? Então, durante o logon do usuário, o logon.vbs vai chamar o logon.bat. Então, vamos ver aqui o conteúdo dos arquivos. Botão direito. Vamos clicar em logon.bat. Bom, como é uma linguagem, a linguagem BAT,
nós temos aqui um parâmetro que diz que os comandos não serão mostrados para o usuário. Esses comandos aqui, o usuário não vai ver isso aqui. Nós temos algumas variáveis de ambiente do Windows. Quando eu digito, por exemplo, aqui, ó, para vocês entenderem, se eu digitar porcentagem username, porcentagem, dar um enter, vai me mostrar o usuário default, que está logado naquele momento, que é o usuário administrador. Se eu digitar porcentagem computer name porcentagem, vai me mostrar o nome daquela máquina. Se eu digitar porcentagem date, né? Qual o dia da semana, e se eu digitar porcentagem time, desculpe, é o time, ah tá, ele não achou essa variável aqui, porque não existe, mas não tem problema, na estação de trabalho ele vai executar. Time. Isso, na verdade a variável existe, mas ele não trouxe pela porcentagem, não tem problema. Vamos sair. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um arquivo bat com esse comando echo para pegar esses valores, né? Então se eu digitar, vamos ver, echo isso, digitar echo variável time, vai pegar o valor, vai pegar a hora naquele momento. Então eu vou digitar echo para pegar o valor do usuário, ponto e vírgula, para pegar o valor do computer name, ponto e vírgula, pegar o valor da data, ponto e vírgula, e da hora, e vou jogar isso numa pasta compartilhada, segura, oculta, e vou salvar esse arquivo com o nome do usuário .txt. Então, ou seja, vai salvar vários arquivos com os nomes dos usuários. Esse sinal aqui de maior maior vai dizer que cada vez que o usuário logar, ele vai salvar no mesmo arquivo na última linha. Ou seja, vai manter o mesmo arquivo e vai fazer o acréscimo no mesmo arquivo. Depois ele vai sair. Ok. Então vamos fechar aqui logon.bat. Agora vamos abrir aqui o logon.vbs. No logon.vbs vamos ter lá esse comando e vamos ter a opção de executar, que ele vai abrir um prompt aqui, né, compspec /k, vai executar esse arquivo aqui para a gente, ó, logon.bat. Ok, isso que tem que estar nesse script aí, logon.vbs, para essa prática, tá? Então olha só o que nós vamos fazer. Vamos fazer duas coisas. Uma é compartilhar a pasta script. Vamos compartilhar. Permissões. Vamos deixar o usuário todos aqui. Segurança todos também. Agora vamos criar uma pasta chamada logon com cifrão. Então logon cifrão. Quando a gente compartilhar, essa pasta já vai estar oculta. Nessa pasta vamos colocar o usuário aqui AUTH, que é Authentication Users. Vamos marcar a opção que eles podem alterar aqui dentro. Somente os usuários autenticados. E aqui, segurança AUTH, mesma coisa. Vamos marcar que eles podem modificar. Ok, ok. Então vai rodar esses scripts aqui e vai salvar o arquivo aqui pra gente, o logon, dentro dessa pasta. Ok. Então, com relação à configuração dos scripts e da pasta, já está certo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora configurar a GPO. Nós já temos uma GPO específica para os usuários, ou seja, isso vai ser durante o processo de logon do usuário.
Então vamos clicar aqui em editar. Eu preciso pegar a variável do usuário, então isso tem que acontecer durante o período que o usuário estiver logando. Vamos clicar aqui configuração, Windows, vamos clicar em script logon. Aqui eu vou digitar o caminho do script logon.vbs. Ok, vamos copiar, vamos adicionar. Então vai ser esse o caminho que vai ser executado durante o período que o usuário logar. Ok, aplicar. Ok. Outra coisa que nós vamos fazer, vamos clicar aqui administrativos templates, Windows Components. Vamos clicar aqui gerenciador. Vamos marcar a opção aqui .vbs, ou seja, nós vamos permitir que o VBS execute na máquina do usuário sem intervenção do usuário. É muito comum por questões de segurança, quando você vai executar um arquivo VBS, o Windows perguntar se você quer executar. No caso, eu já sei que é um arquivo seguro, então eu já vou permitir que isso execute sem intervenção do usuário. Ok, GPO configurada. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos dar um gp update /force. Ok. Agora vamos logar com o usuário. Vamos logar com a Soares. Password.1. Ok. Não vai aparecer nada para o usuário ali. Nenhuma tela que vai parar para pedir a intervenção do usuário. Se viu que apareceu uma telinha preta, é o comando que foi executado. Né? A gente vai vir aqui na pasta logon. Veja aqui que apareceu um arquivo a Soares. O usuário a Soares logou na máquina BHXP1 no dia tal e na hora tal. Olha que legal. Vamos fazer logoff. E vamos logar com o usuário a Soares novamente. A Soares. Veja que nós vamos ter uma segunda entrada. Olha só, a Soares. Vamos escolher outro usuário qualquer aqui. Vamos clicar em Users. Vamos escolher o R Silveira. Vamos fazer logoff. Ok. R Silveira. Vamos logar com R Silveira. Ok, logamos. Vamos fazer logoff. Vamos ver se apareceu aqui do R Silveira. Espera aí que não apareceu porque pode ter demorado para aplicar para ele. R Silveira. Password.1. Isso, agora apareceu. Veja que o arquivo txt apareceu aqui. A hora, data e hora que o usuário logou. Ok. Ok. Veja aqui então que nessa prática, nesse desafio, você conseguiu cumprir as metas da equipe de segurança. Nessa prática, pessoal, para reforçar o conceito de aplicação de GPO, eu proponho um desafio. Ou seja, você vai ter que usar a GPO para resolver esse problema. O problema é o seguinte: a política de segurança da empresa, após diversas análises, chegou-se à conclusão que os usuários do financeiro precisam ser administradores de suas estações, além do grupo de helpdesk e domains admin. Ou seja, eu tenho várias máquinas do parque financeiro que eu preciso dar acesso administrador a ao grupo de financeiro, o grupo de helpdesk e domain admin precisa ser administrador nessa máquina. Então, qual uma forma
Existem duas formas de resolver esse problema. Vou mostrar a primeira, tá? Então a gente vai criar uma pasta chamada script. Cria essa pasta no C2 pontos. E vamos criar um script chamado add_groups. Ponto bat. Vamos editar. E olha só. O script aqui, isso aqui é apenas um comentário para eu não me perder durante o script, o que cada linha está fazendo. Então, criei aqui, ó, adiciona grupo helpdesk. Aqui é o comando, então net espaço local group administrators. Por que eu coloquei administradores? Porque dependendo do ambiente, você pode ter versões em inglês do Windows e versões em português. Então, você coloca as duas opções. Então, aqui o nome do aspas, nome do domínio, barra o nome do grupo, fecha aspas, barra add, ou seja, eu estou adicionando esse grupo dentro do grupo de administradores, tanto em português como em inglês. Faça a mesma coisa para o domínio admins e faça a mesma coisa para o grupo financeiro, que no nosso caso é G financeiro underline W. De outras práticas nós já fizemos, tá? Então é isso aí, ó. Net local group administrators, tá? Eu vou diminuir aqui se vocês quiserem visualizar como um todo. É isso aí. Salve esse arquivo como ponto .bat. Ok. Na pasta, vamos compartilhar a pasta scripts, com o nome de script mesmo. No usuário que vou ter acesso, usuário todos e os domain computers, porque esse script nós vamos executar durante a inicialização da máquina. Então, domain computers eu coloco aqui permissão de leitura, aplicar OK. Na guia segurança vai estar aqui o grupo, se não tiver você adiciona, e computers, se não tiver você adiciona aqui com essas permissões, leitura, aplicar e dar OK. Vamos fechar. Agora vamos editar nossa GPO. Então, na GPO que nós já criamos aqui de computador, vamos clicar no botão direito e editar. É uma GPO que vai aplicar durante a inicialização dos computadores, então não tem configuração de usuário aqui. Eu tenho aqui configuração de computador. Eu venho aqui scripts, startup, ou seja, startup durante a inicialização do sistema operacional. Eu vou navegar aqui onde o script está. Veja, esse é o caminho do script. Vou copiar esse caminho e vou adicionar esse caminho aqui. Ok? Ok. 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 Vou fechar. Vou fechar. Vou dar o comando gp update barra force. Ok. Vou numa estação de trabalho e vou reinicializar essa estação. Vamos reinicializar. Ok. E aí, durante esse processo, para adicionar grupos como administrador, é necessário ter privilégio de administrador. Então, existe uma conta System, uma conta de sistema, que ela tem privilégio de administrador. Então, durante essa inicialização, é essa conta System que adiciona esses grupos dentro dos grupos que nós definimos. Então, vamos logar com o usuário administrator aqui mesmo, só para a gente ver se rodou. Ok. Vamos esperar ele logar aqui. Ok. Ele vai logar. Vamos clicar aqui em iniciar. Botão direito, meu computador, gerenciar. Vamos até grupos. O grupo, no caso, é administrators.
Vamos clicar duas vezes e veja aqui, ó, que apareceu os grupos que nós definimos. Domain admins, G financeiro e helpdesk, de acordo com o script que nós fizemos. Ok? Ó, G financeiro underline W, G financeiro underline W, helpdesk, domain admin. Vamos remover o G financeiro, vamos remover o helpdesk. Ok, ok, ok. Vamos fazer um logoff. Ok. Bom, primeira parte do desafio você conseguiu resolver rapidamente com um script .bat. Então, olha só, existe uma outra forma de a gente fazer isso, que é uma forma que a gente chama de grupos restritos. É importante dizer o seguinte, quando você utiliza grupos restritos, sempre vai ficar aquela configuração que você definiu nos grupos restritos. Exemplo, no nosso desafio, eu preciso adicionar os usuários do financeiro, do helpdesk e domains admins nas máquinas do financeiro. Se por acaso eu adicionar uma outra conta de usuário dentro do grupo administrator, essa conta será removida automaticamente pela configuração de grupos restritos. Então vamos fazer um teste. Olha só, vamos logar novamente aqui como administrator. Eu vou adicionar um usuário qualquer aqui como administrador. Vou adicionar aqui o A. Soares. Ok. Veja que eu acabei de adicionar ele aqui. Ok. Ok. Eu vou reinicializar para esse script que nós configuramos, ele aplicar novamente. Só para você ver a diferença do grupos restritos e você fazer a mesma coisa por scripts. Por script, eu recomendo que você faça, que você tenha um ganho maior, tá? Então, olha só. Você tem uma abrangência maior com o script. Então, nossa máquina inicializou. Ok. Administrators. Acho que eu digitei a senha errada. Vamos lá. Ok. Vamos logar. E no nosso XP, vamos clicar lá em gerenciar. Meu computador gerenciar. Grupos. Veja aqui que adicionou os grupos que estavam no script e manteve a conta do A. Soares. Porque eu fiz esse acréscimo manualmente. Tá? Então, olha só, pessoal. Quando eu uso o script, eu tenho acréscimo, tá? Então, vou fazer logoff. Agora, vamos usar a opção do grupos restrito. Então, eu vou desabilitar essa questão do script. Vou clicar aqui, editar. E vou tirar o script aqui. Tá? Vou remover o script aqui. Ok, ok. Agora, a opção do grupos restritos. Eu venho aqui em segurança e tem aqui a opção dos grupos restritos. Ou seja, eu vou restringir os grupos que eu quero, ou seja, o que eu defini aqui, o que vai ficar. Então, eu vou definir que no grupo administrador dessas máquinas do financeiro, só vai estar essas pessoas, mais ninguém. Se alguém colocar algum usuário lá dentro e essa máquina inicializar, vai ser removido automaticamente. Então, olha só, eu vou clicar add grupo e vou digitar aqui, ó, grupo administrators. Ok. 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 Então ele está me perguntando quem vai ser membro do grupo administrators. Então eu vou adicionar. Quem vai ser membro do grupo administrator vai ser domain admins. Ok. Vai ser helpdesk. Helpdesk. Ok. Aqui. Ok.
o grupo financeiro, G financeiro, temos 2, vou adicionar os 2 grupos, ok. E vou adicionar a conta de administrator também, ok. Além da conta local, vai ter a conta de administrador também. Então, olha só, esses vão ser os membros desse grupo administrator. Vou aplicar, ok. Veja que aqui eu tenho grupo administrators, eu defini quem que será membro desse grupo. Os grupos restritos servem para você definir a segurança dos seus grupos dentro do seu ambiente. Tá? Então vamos fechar aqui. Ok, vamos gp update /force. Ok. Vamos reinicializar a estação de trabalho. Vamos aguardar. Enquanto a máquina reinicializa, ou seja, a conta local de sistema, ela que vai fazer essa configuração para a gente, tá? Então, ok. Vamos logar como administrator. Password. Ponto 1. Vamos clicar no botão direito, o meu computador gerenciar. Vamos clicar em Administrators. E veja que ficou aqui, os grupos nós definimos. A conta local de administrador, por padrão, ela faz parte desse grupo. Mas veja que o Soares que nós tínhamos colocado antes sumiu. Ou seja, se eu... Olha só, vou fazer de novo. Se eu colocar aqui agora o Soares... Olha só. E reinicializar novamente essa estação de trabalho, o Soares vai sumir. Por quê? Eu estou usando agora os grupos restritos. Então, quem for adicionado manualmente vai ser removido após a máquina reinicializar. Então, é importante você ter em mente que quando você utiliza a estrutura de grupos restritos, é uma forma de você proteger o seu ambiente, principalmente os grupos locais das estações de trabalho, servidores, etc. Né? Então, olha só. Vamos logar novamente para a gente conferir. Ok. Vamos iniciar meu computador. Iniciar. Acho que ele não pegou ainda. Deixa eu... update /force. Tem um detalhe que eu esqueci de olhar. Ok. Ele deixou o Soares porque o Soares está dentro do grupo financeiro. Então ele entende que o usuário é membro desse grupo, então ele pode deixar o usuário, nesse caso. Mas olha só, eu dei um GP update /force, ou seja, forçou a aplicação da política e ele sumiu. Tá? Porque demorou um pouquinho mesmo para aplicar. Então, ou seja, grupos restritos você vai utilizar no seu ambiente quando você quiser restringir os grupos. Quem pode ser membro de determinado grupo, e mesmo se for feito algum acréscimo manual, isso é removido automaticamente pelo Active Directory ou pela GPO que você configurar. Bom, pessoal, nesse módulo número 7 você aprendeu como implementar GPOs, como fazer scripts para várias tarefas administrativas. Como você pode contribuir mandando suas críticas, dúvidas e sugestões.
Primeiramente, eu quero agradecer as muitas críticas que eu tenho recebido, muitas dúvidas, sugestões e elogios de vocês. Tá? Então, não deixe de mandar aí suas críticas, dúvidas, sugestões. Você também pode contribuir divulgando meu trabalho através do Facebook, Twitter, Orkut, a rede social que você participa. É muito importante para mim ter meus vídeos divulgados. Então, por favor, né, o curso é todo em si gratuito. Né, estou dividindo um conhecimento técnico. Eu acho que espero que tenha agregado muito no seu dia a dia. E você também pode fazer o download do material do curso, né, através da www.tilearning.com/downloads. Então, nos vemos no próximo módulo. Bons estudos e até lá, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.